queridos, nós estamos aqui na Suderj hoje, no espaço Memória do Esporte, né? Então nós estamos com o Adriano, que é o presidente da Suderj, e ele vai falar um pouco dele e da Suderj para o Jornal dos Esportes. Adriano, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua atenção. Eu queria que você falasse um pouco de você. Quem é o Adriano? Qual a função dele hoje dentro como presidente da Suderj? Primeiramente, eu quero agradecer a presença de vocês, do Jornal dos Esportes, estarem aqui visitando a Suderj, visitando o espaço Suderj Memória. Até vim com essa blusa rosa em homenagem a vocês, porque quem conhece o esporte sabe da importância do Jornal Cor-de-Rosa, a importância do acervo do Jornal do Esporte para a memória do esporte brasileiro. E me chamo Adriano Santos, eu vou completar 2 anos à frente aqui da Suderj, dessa autarquia, e tenho uma vida dedicada ao esporte. Já fui secretário de esporte em Nova Iguaçu por 2 vezes, e minha origem é o futebol de salão. Hoje chamam futsal, fui goleiro de futebol de salão, e hoje chamam de futsal. A modalidade foi toda remodelada. Estamos até vivendo aí o Mundial que acontece nesse exato momento, o Mundial de futsal, e a minha origem é toda dentro do esporte, e a fim de poder ajudar e contribuir ainda mais para a valorização da memória do esporte brasileiro. Você foi secretário de esporte em Nova Iguaçu, não? Por 2 vezes. Por 2 vezes. Por 2 gestão do gestões. Nelson Bonia. E gestão do Lindbergh Farias, ex-prefeito da cidade de Nova Iguaçu. Perfeito. Adriano, fala um pouco. As pessoas não conhecem o que é a Suderj e a função dela dentro do esporte e a ligação dela com o Maracanã. Você pode falar um pouco para nós sobre isso? A Suderj, na verdade, o patrimônio, todo o acervo do Maracanã é de responsabilidade da Suderj. O papel que ela ocupa hoje, como o Maracanã ele tá terceirizado por uma gestão, a gestão do Flamengo e Fluminense, o papel da Suderj hoje é fiscalizar o Maracanã, cuidar do seu acervo e atuar como órgão fiscalizador do Maracanã. E na semana passada teve até o retorno dos jogos com público, foi um público parcial, onde a Suderj, além de fiscalizar, ela monitorou toda a questão do acesso à cadeira cativa, que são os donos, os proprietários da cadeira do Maracanã. A Suderj que cuida, que faz a parceria com os proprietários para esse acesso junto aos jogos com o público. Perfeito. Uma outra pergunta que nós gostaríamos de fazer para você é o seguinte: quais são os projetos da Suderj para esse final de ano e o ano que se segue? Vem aí pela frente. Torcendo para essa pandemia, para esse ano, para estarmos vivendo os últimos meses dessa pandemia, né, que afetou todo mundo, afetou também o esporte, e nós estamos de forma paulatina reabrindo os equipamentos que a Suderj administra. Para quem não sabe, a Suderj administra o Parque Júlio Delamare, administra o Complexo da Rocinha, administra a Vila Olímpica de Sampaio, além do Complexo Caio Martins em Niterói. Então, aos poucos, nós estamos reabrindo. Já reabrimos o Delamare, a natação e a hidroginástica, reabrimos a Vila Olímpica de Sampaio, estamos reabrindo a natação e hidro da Rocinha, e aos poucos retomando com toda a segurança, com todo o controle, as atividades, oferecendo de forma gratuita para a população do estado do Rio de Janeiro. E o envolvimento da Suderj com o esporte olímpico, presidente? A Suderj não é só futebol. Então, quando a gente constrói esse espaço que você está vendo aqui, que é um espaço de visitação, um serviço que a Suderj está criando, a gente fez questão de colocar atividades que não fosse só o futebol. Por exemplo, temos aqui acervo do Robson Caetano do atletismo brasileiro, a camisa da sua primeira medalha. Temos um acervo também do voleibol de 92, quando o Brasil foi campeão olímpico pela primeira vez. Temos aqui registro do jogo de vôlei feito organizado pelo ex-narrador saudoso Luciano do Vale, o jogo entre Brasil e Rússia, que até hoje é o recorde no voleibol mundial. 95 mil pessoas, quase 96 mil pessoas presentes naquele jogo, onde foi montada uma quadra na área do gramado do Maracanã. Então, aquela ideia brilhante do Luciano, que ajudou a alavancar o vôlei não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, quando a gente fala em Suderj, a gente não fala só futebol, a gente fala em tudo que a Suderj proporcionou, nos grandes eventos, como os grandes shows que aconteceram no Maracanã. Para muitos foi o maior público da carreira. O Paul McCartney fez lá o seu show no Maracanã, considerado o melhor show da vida dele. O Frank Sinatra, o melhor público da sua... o melhor público da história, que ele
conquistou a sua marca pessoal de show de maior público foi no Maracanã. Então toda essa história, tudo isso que envolve o Maracanã, a Suderj acho que tem a obrigação e o prazer de contar para todo mundo. Adriano, é evidentemente que a Suderj é um patrimônio, vamos dizer assim, do Estado e por que não do Brasil. Mas qual é a atuação da Suderj junto a projetos esportivos sociais, que foge os grandes nomes? Falo de comunidades, eu falo de cidades do interior que muitas vezes não têm acesso a esses projetos. Como é que funciona isso dentro? Como é que é a aliança entre Então, a Suderj? quando eu falo em reabertura de equipamentos como Vila Olímpica de Sampaio, que é em frente com a comunidade, quando eu falo em reabertura do nosso equipamento como Complexo Esportivo da Rocinha, eles são sediados dentro da comunidade, a Rocinha em frente. Perfeito. E a Vila no Sampaio. Então, quando a gente fala em atividade gratuita e reabrir, a gente está oferecendo esporte para todos. Esporte, atividade física, e em alguns desses complexos a gente consegue até fazer algumas parcerias e levar não só o esporte, levar saúde preventiva. Por exemplo, no Sampaio nós somos parceiro lá da Prefeitura Municipal do Rio e existe uma clínica da família, da Prefeitura, dentro do complexo, lá dentro da Vila Olímpica de Sampaio, onde oferece atividade preventiva de saúde. Além da criança fazer o esporte, os pais têm acesso à saúde no próprio espaço. Então, acho que esse é um papel de um órgão do Estado, é oferecer atividades gratuitas e nossa atividade afim é o esporte. E, através do esporte, poder levar outros benefícios, outros serviços para a população do Rio de Janeiro. Eu gostaria de pegar um gancho que você trouxe, que é a questão das parcerias. Como é que funcionam hoje essas parcerias com a Suderj? Órgãos particulares, empresas, como é que... A Suderj hoje, como falei, é uma autarquia. Então, os parceiros que a Suderj tem, que ofereçam atividades gratuitas, vou dar um exemplo aqui. No complexo de Niterói, Caio Martins, existe uma subsede da Confederação Brasileira de Basquete. Então lá temos 21 salas, então a maioria das salas são de parceiros do esporte, e a contrapartida que essas instituições, ou essas federações ou confederações fazem com a Suderj é oferecer o esporte de forma gratuita. Então lá nós temos uma sala da CBB, Confederação Brasileira de Basquete, a contrapartida é ela oferecer para a comunidade local o basquete 3x3 totalmente gratuito. Então, são esse tipo de parceria em que nós ajudamos de um lado e eles nos ajudam a ofertar o esporte do outro lado. Perfeito. Essa parceria estende-se a prefeituras, não? Não estende a prefeitura, porque... A prefeituras, não digo prefeitura do Rio só. Não se estende a prefeituras, porque é onde a Suderj tem sedes. Então, eu estou te falando das sedes da Suderj. Perfeito. Como Niterói, por exemplo. Niterói, nós temos uma parceria lá com o Niterói Presente. Que a base do Niterói Presente é dentro do complexo. Então, oferece maior segurança àquela região. Então, eles acharam ali um ponto estratégico ter uma base ali. Então, nós tivemos a parceria e convênio com a Prefeitura de Niterói na ocasião. Você é jogador de futsal, goleiro. Como é que você vê o esporte hoje dentro do Rio de Janeiro? Não estamos falando de futsal, de futebol, mas o esporte como um todo. Como é que você, presidente... Aí eu estou saindo um pouquinho da Suderj para saber do Adriano, presidente. As coisas mudaram muito, né? Assim, por exemplo, você vê que vou te dar um exemplo aqui do futsal. O futsal no Rio está tendo aquela dificuldade na categoria adulto de você voltar aos velhos tempos, onde os jogadores do Rio de Janeiro eram a base da seleção brasileira de futebol de salão. Muitos, Sérgio Sapo, Wander Carioca, muitos jogadores oriundos aqui do Rio formavam essa base. Então, eu vejo que o Rio vai ter que dar vai ter que se transformar, se reinventar no esporte olímpico, principalmente aqui, para a gente voltar ao cenário nacional. Paralímpico. O Paralímpico acabamos de ter as Olimpíadas agora. Hoje não tem mais como você pensar um esporte sem você oferecer atividades paralímpicas para a nossa sociedade. Não existe mais. Se oferecer o esporte olímpico, paralímpico, você tem que oferecer o mesmo espaço para todos eles, aonde você queira desenvolver o esporte nacional. Adriano, uma palavra sua para os nossos leitores, ouvintes e quem vai assistir o nosso programa hoje. Eu na verdade, curto muito o trabalho de vocês. Eu quando era garoto, comprava os nossos esportes. Em 98, quando nós dirigíamos a Liga, onde disputamos
Campeonato Estadual de Futsal. O Jornal do Esporte cobriu aquela competição, tínhamos o Yacht Clube, tínhamos o Vasco da Gama, o Yacht com Fander, o Vasco com Rabicó, com o Fininho, com grandes jogadores da seleção, o grande jogo com o Sérgio Sapo. Acho que ali o Sérgio já tinha parado, ele já estava parando, ainda não era treinador, mas já estava parando. Então, de 98 a 2000, o Jornal do Esporte estava ali de forma efetiva, sem contar que ele sempre dedicou um espaço não só para o futebol, mas também para os esportes olímpicos. Então, o esporte sempre teve esse compromisso. E eu quero parabenizar a volta de vocês e dizer que a Sudeste está aqui de portas abertas. Essa exposição acontece gratuitamente, onde vocês estão vendo aqui esse espaço. Se quiserem agendar, é só você enviar sua mensagem para as nossas redes sociais, Sudeste.informa. Lá nós agendamos aqui o espaço para a galera poder visitar de forma gratuita. E fico muito feliz com a volta de vocês. E por conta disso, vem até de rosa para homenagear o Jornal dos Esportes, que é o cor de rosa mais famoso e adorado aí do nosso esporte nacional. Presidente, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Obrigado por vocês.